Oi, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre literatura brasileira, das origens aos nossos dias, nesta edição do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Estamos no capítulo 7, Romantismo, Prosa, estudando as produções literárias do período. Falaremos hoje do grande escritor romântico José de Alencar. Aqui uma imagem dele, com base numa foto. José Martiniano de Alencar nasceu a 1º de maio de 1829, em Messejana, no Ceará. Ainda menino, transfere-se para o Rio de Janeiro com a família. Filho de um senador do Império, assiste em sua casa às reuniões que tramavam a maioridade de Dom Pedro II. Em 1859, ele ingressa na vida política, atuando pelo Partido Conservador. Foi deputado por várias legislaturas e chegou a ministro da Justiça. Então isso é interessante, né? O José de Alencar pertencia a uma família da corte, uma família que tinha relações importantes. O pai era senador do Império. Concorre ao posto de senador, que era cargo vitalício, mas é preterido por Pedro II. Em consequência, Alencar passa a fazer oposição ao imperador. Tuberculoso, ele morre em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Então nós temos o nascimento em 1829 e a morte em 1877. Dele, Manuel Bandeira diz: sou assim por vício inato, ainda hoje gosto de diva, nem não posso renegar. Peri tão pouco índio é fato, mas tão brasileiro. Viva, viva José de Alencar. Alencar aparece na literatura brasileira como consolidador do romance, um ficcionista que cai no gosto popular. Por outro lado, a sua obra é um retrato fiel de suas posições políticas e sociais. Ele é um grande proprietário rural, é um político conservador, monarquista, escravocrata. Consta que em 1871 o parlamento discutia a lei do ventre livre e o deputado José de Alencar subiu à tribuna e disse: não vou me dar ao trabalho nem de discutir esta lei. Ela é uma lei comunista, um exagerado nacionalista. Então nós temos aí esta questão importante, né, na vida do José de Alencar. Ele era um escravocrata. A gente tem que separar a obra do autor, da vida do autor. Todas essas posições, principalmente esse nacionalismo, transparecem em seus livros, de início espontaneamente e por fim premeditadamente. Como afirma o romancista no prefácio aos Sonhos d'Ouro, que é um dos seus livros. A tentativa de fazer um grande painel do Brasil, cobrindo-o por inteiro, o norte e o sul, o litoral e o sertão, o presente e o passado, o urbano e o rural. Inclusive a tentativa de estabelecer uma linguagem brasileira. Tudo isso nós encontramos em José de Alencar. Como eu já disse no outro vídeo, ele é um dos responsáveis de eu ser um leitor. Eu mergulhei nos livros de José de Alencar. Hoje eu posso olhar assim com mais criticidade, mas os livros não deixam de ter a sua importância, mesmo com essas questões polêmicas em torno da vida do autor, das suas posições políticas. A gente olha para a literatura, para aquilo que ele deixou, a tentativa até de uma linguagem, o desejo de fazer um retrato do Brasil inteiro, né, do litoral, do sertão, do norte, do sul, do presente, do passado, do urbano, do rural. Né, ele quer retratar o Brasil, mostrar o Brasil por inteiro, um painel, né, de todo este nosso mundo, desse nosso Brasil. Alencar, então, defende o casamento entre o nativo e o europeu colonizador, numa troca de favores. Uns ofereciam a natureza virgem, um solo esplêndido, outros a cultura. Da soma desses fatores resultaria o Brasil independente. Isso se percebe claramente em O Guarani, na relação
Peri, que é um indígena, com a família de Dom Antônio de Maris. A Cecília, a Ceci, ela é descendente aí dos portugueses. Em Iracema, um anagrama da palavra América, Iracema, América. Na relação da Índia com o português Martim, novamente vemos essa situação. Indígena e o português Martim, nasce Moacir, filho de Iracema e Martim. O primeiro brasileiro é fruto desse casamento. Então ele quer fazer a lenda do Ceará em Iracema. E o primeiro brasileiro é fruto deste casamento entre um português e uma índia. Ao lado desse novo grupo, fruto da convivência entre colonizadores e colonizados, há outro aspecto a considerar em Alencar, o medievalismo, bem explícito em O Guarani. Então essa questão do medievalismo, da natureza selvagem, né, desse uso de termos próprios da Idade Média, como vassalos e rico homem, é significativo. Então isso no romance aparece claramente. Aqui tem um trecho mostrando esse medievalismo na obra O Guarani. Eu vou ler o trecho. Em ocasião de perigo, vinham sempre abrigar-se na casa de Dom Antônio de Maris, a qual fazia as vezes de um castelo feudal na Idade Média. Então ele está mostrando, né, as pessoas acorrendo à casa do Dom Antônio de Maris para se abrigarem nos momentos de confusão e de brigas, de perigo aí, porque é uma casa que fica num ambiente bem austero, bem numa floresta, né, no meio do mato. Então ele lembra a Idade Média como um castelo que protege os vassalos. O fidalgo os recebia como um rico homem que devia proteção e asilo aos vassalos. Termo medieval, vassalos. Ele mantinha, como todos os capitães de descobertas daqueles tempos coloniais, uma banda de aventureiros que lhe serviam nas suas explorações e correrias pelo interior. Eram homens ousados, destemidos, reunindo ao mesmo tempo aos recursos do homem civilizado, a astúcia e agilidade do índio, de quem haviam aprendido, eis um exemplo do casamento apontado anteriormente. Aqui é uma nota do José de Nicola, né? A agilidade do índio a quem haviam aprendido. Eram uma espécie de guerrilheiros, soldados e selvagens ao mesmo tempo. Então o índio oferecia, o Antônio Maris oferecia segurança, o índio oferecia a agilidade, né, a astúcia, para proteger também as pessoas ali, lutar ao lado dos portugueses, né? Dom Antônio de Maris, que os conhecia, havia estabelecido entre eles uma disciplina militar rigorosa, mas justa. A sua lei era a vontade do chefe, o seu dever a obediência passiva. A severidade tinha apenas o efeito salutar de conservar a ordem, a disciplina e a harmonia. Uma parte dos lucros pertencia ao fidalgo como chefe. Então está mostrando essa relação do Antônio de Maris, o pai da Cecília, da Ceci, que protegia, né, os vassalos, também dava abrigo para os índios amigos, que os índios protegiam também de outras tribos. Então é sempre essa questão do medievalismo, essa proteção que o português dá. Isso é comum aos livros de cavalaria da Idade Média, né? Os castelos protegiam as pessoas que moravam em torno. Esses fragmentos descrevem como seria a sociedade ideal para José de Alencar. Ao chefe, ao proprietário, ao senhor, tudo. Dinheiro, obediência, respeito, lealdade. Uma sociedade que só interessa ao grande proprietário rural, como o próprio Alencar era. Daí, inclusive, as críticas do romancista a certos costumes urbanos. Então nós temos aí o Alencar mostrando, né, aquilo que ele pensava, né? O grande proprietário é que tem a voz, né, que tem a vez aí na sociedade. A obra de Alencar, então, gente, ela é extensa, ela é dividida para fins didáticos em 5 modalidades. Então nós temos romances urbanos ou de costumes, romances históricos, romances regionais, romances rurais e romances indianistas. Isso aqui não deve assustar os alunos, né? Nós então tem que decorar quais são os indianistas.
Não sei se você vai apreendendo aos poucos quais são os romances urbanos. À medida que você ler os romances, você vai se inteirando dessas características, desses tipos de romances, divididos assim para fins didáticos. Então eu vou apresentar aqui os romances, os que eu tenho, e vou ler algumas páginas para vocês perceberem, né, as características desses romances. Então, primeiro nós temos romances urbanos ou de costumes. Alencar retrata a sociedade carioca da sua época, o Rio do Segundo Reinado, apontando alguns aspectos negativos da vida urbana e dos costumes burgueses. Seus romances giram em torno de intrigas de amor, desigualdade econômica, mas tudo com um final feliz, onde o amor sempre vence. Então nós temos aqui, primeiramente, esse romance, 5 minutos, e depois um outro romance que está nessa mesma edição, A Viuvinha. Então aqui são 2 romances separados. 5 minutos, a moça tuberculosa que encontra no amor forças para viver. A Viuvinha fala de dinheiro e fidelidade. Então aqui nós temos este romance urbano ou de costumes. São 2 romances, 5 minutos e o romance A Viuvinha. Tem um outro romance chamado Sonhos d'Ouro, que eu não tenho. É uma moça rica chamada Guida Soares, que esconde sua fortuna para encontrar o verdadeiro amor, sem interesses. Ela esconde que ela é rica, né, para encontrar uma pessoa que gostasse dela, independente da fortuna. Encarnação, um outro romance, esse eu tenho. Hermano era casado com Julieta, que morre. Ele a mantém viva na imaginação, mesmo depois do casamento com Amália. Vitória do amor e da dedicação. Então aqui são alguns romances urbanos, né, que apresentam isso. Então a encarnação aqui, ele fica só lembrando da outra amada. A relação, então, desses romances se completa com 3 perfis de mulher. Esse aqui é considerado obra-prima. Lucila, a jovem prostituta, que se julga indigna de um verdadeiro amor. Interessante esse romance. É um dos bem trabalhados e um dos mais polêmicos de José de Alencar. Nele, o autor atinge o máximo da sua produção urbana, promovendo uma crítica aos costumes do Rio de Janeiro na época do Segundo Império. Depois nós temos um outro romance chamado Diva, que eu não tenho. A luta entre o ódio e o amor sempre vence. Eu não tenho esse romance. Um dos mais conhecidos, Senhora, o amor puro entre 2 jovens, a separação motivada pelo dinheiro, o caça-dotes, o casamento por vingança, a redenção, o amor vence, está acima de tudo. Então, Senhora é um dos romances mais característicos desses romances urbanos ou de costumes do José de Alencar. Eu gosto muito desse cheiro desses livros. Eu vou ler um trecho aqui da primeira parte, que tem toda uma divisão que fala mesmo de negociações, porque são importantes isso aqui. Né? Essa mulher se sente traída, e a questão do amor negociado, né? Então a primeira parte é o preço, a segunda parte a quitação, terceira parte posse, quarta parte resgate, né? A questão mesmo aí do amor como um comércio. Vou ler um trecho aqui do primeiro capítulo para vocês sentirem como é a escrita do José de Alencar. Primeira parte, o preço. Capítulo 1. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. 2 opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. 2 esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte,
como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor. Então aqui nós temos a história da Aurélia Camargo. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não reclinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho. E por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Então nós temos aqui essa Aurélia Camargo, né, mostrada aqui dentro da sociedade fluminense como essa moça que quer ser independente, né? Quer ter a sua vida e governar a sua vida. E é uma história bem interessante. Um outro romance também de costumes urbano é este, A Pata da Gazela. Então aqui nós vamos descobrir na sociedade também fluminense o pé maravilhoso de uma mulher pertencia a um sapato, né? Então, olha, Horácio, um dos maiores conquistadores da sociedade fluminense, vai descobrir a verdade a partir do encontro de um singelo sapatinho. Qual pé maravilhoso de mulher pertencia a esse sapato? Então, a pata da gazela, né? A pata desta mulher. Com bom humor, José de Alencar recria a história da Cinderela, ambientando-a na corte do Segundo Reinado. Então esses são os romances urbanos ou de costumes do José de Alencar. Recordando, 5 minutos, A Viuvinha, Sonhos d'Ouro, Encarnação, Lucila, Senhora e depois aqui A Pata da Gazela. Eu vou dar água pro meu cachorro que ele tá com sede, já volto. Agora vamos para outro tipo de romance do José de Alencar, romances históricos. Alencar escreveu 2 romances de fundo histórico, voltados para o período colonial brasileiro. Se bem que os romances indianistas também são considerados históricos, são indianistas e históricos. Dos 2 históricos eu não tenho nenhum, mas são eles: As Minas de Prata, que retrata o início da procura de metais, e A Guerra dos Mascates, que reconstitui a briga entre Olinda e Recife. Então são esses os 2 romances históricos do José de Alencar: As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Romances regionais, quais são eles, né? São os 2, O Sertanejo e O Gaúcho. São 2 obras regionalistas de José de Alencar. Mostram-nos o íntimo relacionamento entre o homem e o meio físico. Quando descreve o nordestino, o sertanejo, o autor consegue montar um quadro mais próximo da realidade. Então aqui nós temos esse primeiro romance mostrando o nordestino,
No sertão do Ceará, o amor e o ódio se misturam. Recusada sua proposta de casamento, Fragoso resolve conquistar à bala o coração da amada. O vaqueiro Arnaldo, porém, está decidido a proteger a moça, não teme os capangas do inimigo. Em O Sertanejo, José de Alencar conta uma história de heroísmo e bravura em que retrata o interior nordestino do século XVIII. Aqui então nós temos ele montando um quadro mais próximo da realidade, conhecedor que era da região e do homem. Ele é do Ceará, o José de Alencar. Então ele remonta a esse contexto e ele conhece esse mundo nordestino. Então aqui ele está bem próximo da realidade. E o outro é O Gaúcho. Então outro romance regionalista. Ao tentar retratar o gaúcho e sua região, o autor incorre em falhas provocadas pelo desconhecimento quase total da região sul. Nos dois livros, percebe-se a idealização. Os seus personagens são moldados a partir de um conceito do bom selvagem. Guardem então essa informação. Aqui os dois romances representando então romances regionais, o sertanejo, sertão do Ceará, nordestino do século XVIII, que ele retrata, e o gaúcho é uma tentativa de mostrar os homens aí dessas duas regiões do Brasil. Mas aqui a crítica os personagens são muito idealizados, como se eles estivessem moldados naquele conceito do bom selvagem lá do Jean-Jacques Rousseau. Esses dois romances aqui são importantes da fase regionalista do José de Alencar. Romances rurais, que se passam em regiões distantes das cidades, isentos não totalmente isentos de caráter regionalista. Nós temos então Tio e o romance O Tronco do Ipê. São obras voltadas então para o meio rural. Tio retrata as fazendas de café no interior de São Paulo. Então vai mostrar esse mundo aí das fazendas de café. E a segunda, aqui O Tronco do Ipê, a fazenda Nossa Senhora do Boqueirão, banhada pelo rio Paraíba, no norte do Rio de Janeiro, fazenda Boqueirão. Eu não li um trecho, então, de uma obra regional. Eu vou ler um trecho do sertanejo, uma obra regional, para vocês terem uma ideia. Primeira parte, o sertanejo, primeira parte, capítulo 1, o comboio. Vou ler só uns pedaços aqui para vocês verem essa escrita, Esta imensa campina que se dilata por horizontes infindos é o sertão de minha terra natal. Aí campeia o destemido vaqueiro cearense, que a unha de cavalo acossa o touro indômito no cerrado mais espesso e o derriba pela cauda com admirável destreza. Aí, ao morrer do dia, reboa entre os mugidos das reses a voz saudosa e plangente do rapaz, que aboia o gado para o recolher aos currais no tempo da ferra. Então ele está mostrando os costumes aí do mundo sertanejo. Quando te tornarei a ver, sertão da minha terra, que atravessei há tantos anos na aurora serena e feliz da minha infância, que ele era lá dessa região do Ceará, Quando tornarei a respirar tuas auras impregnadas de perfumes agrestes, nas quais o homem comunga a seiva dessa natureza possante, de dia em dia, aquelas remotas regiões vão perdendo a primitiva rudeza que tamanho encanto lhes infundia. Então nós temos aqui nessa obra regionalista o José de Alencar retratando nesse mundo aí lá do Nordeste, mundo que ele conhecia desde a infância. Vou ler um trecho aqui de Tio, que é um romance rural. Vou ler um trecho do primeiro capítulo. Primeiro volume, primeiro capítulo, chama-se Capanga. Eram dois, ele e ela, ambos na flor da beleza e da mocidade. O vício da saúde rebentava-lhes no encarnado das faces,
mais aveludadas que a açucena escarlate recém-aberta ali com os orvalhos da noite. No fresco sorriso dos lábios, como nos olhos límpidos e brilhantes, brotava-lhes a seiva d'alma. Ela, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, saltitava sobre a relva, gárrula e cintilante do prazer de pular e correr, saciando-se na delícia inefável de se difundir pela criação e sentir-se flor no regaço daquela natureza luxuriante. Ele, alto, ágil, de talhe robusto e bem conformado, calcando o chão sob o grosseiro soco da bota, com a bizarria de um príncipe que pisa as ricas alfombras. Seguia de perto a gentil companheira, que folgava pelo campo, a volutear e fazendo-lhe mil negaças, como a borboleta que zomba dos esforços inúteis da criança para a colher. Caminhavam por uma rechã bordada de ilhas de mato que emergiam aqui e ali do verde gramado. Pela ramagem frondente das árvores e renovos que abrolhavam, percebia-se a proximidade de um grande manancial. E entre as crepitações da brisa nas folhas, como um tom opaco desse arpejo da solidão, ouvia-se o murmúrio soturno do Piracicaba, que leva ao Tietê o tributo caudal de suas águas. Esse mundo rural apresentado aí em Tio. E depois os romances indianistas. Este é o gênero que trouxe maior popularidade a José de Alencar. São 3 romances, então, bem conhecidos. O Guarani, Iracema e Ubirajara. Esses romances, então, além do indianismo, refletem o nacionalismo e a exaltação da natureza pátria. Uma preocupação histórica, por exemplo. O autor pesquisou documentos quinhentistas e neles encontrou a família de Dom Antônio de Maris, que são personagens aqui do Guarani. Então ele tem uma preocupação histórica também. Então há no início do livro uma preocupação muito grande em tudo datar e localizar. Então ele faz isso aqui no Guarani. A natureza pátria aparece exaltada e nela vive um super-herói, o índio, de cultura, modo de agir e falar europeizados. Então esses são os elementos que caracterizam o índio em José de Alencar. Em O Guarani, o índio, individualizado em Peri, aparece civilizado em contato com os brancos. Alencar chega a batizar Peri para que o índio pudesse salvar Cecília, no capítulo 10 da 4ª parte, intitulado Cristão. Então o índio se torna como que um europeu, batizado, cristianizado. Iracema é um dos livros que eu mais amo dele, romance baseado numa lenda do período de formação do Ceará. O nativo brasileiro, no caso a Índia Iracema, aparece em seu primeiro contato com o branco colonizador. É um texto totalmente poético. E o Birajara apresenta o índio em seu estado mais puro. Interessante também esse Ubirajara. Quero falar de Iracema como um exemplo, né, desse tipo de romance indianista. Iracema é um livro cearense. O título completo é Iracema, Lenda do Ceará. A dedicatória é coerente. A terra natal, um filho ausente. E no prólogo afirma: o livro é cearense, foi imaginado aí, na limpidez desse céu de cristalino azul, e depois vazado no coração cheio de recordações vivazes de uma imaginação virgem. Escrevi-o para ser lido lá, na varanda da casa rústica ou na fresca sombra do pomar, ao doce embalo da rede, entre os murmúrios do vento que crepita na areia ou farfalha nas palmas dos coqueiros. Ele está falando, né? O melhor seria ler esse Iracema lá na terra natal, né? Lá no Ceará. Eu quero ler o primeiro capítulo que eu amo. Depois do prólogo, nós temos então esse primeiro capítulo. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente.
perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a afoita jangada que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela? Onde vai como branca Alcíone buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce, mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema! O moço guerreiro encostado ao mastro leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra. A espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o jiral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento o lábio arranca d'alma um agro sorriso que deixara ele na terra do exílio, uma história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci, à calada da noite, quando a lua passeava no céu, argenteando os campos, e a brisa rugitava nos palmares. Refresca o vento. O rulo das vagas precipita, o barco salta sobre as ondas e desaparece no horizonte. Abre-se a imensidade dos mares e a borrasca enverga, como condor as foscas asas sobre o abismo. Deus te leve a salvo, brioso e altivo barco, por entre as vagas revoltas, e te poje na alguma enseada amiga. Soprem para ti as brandas auras, e para ti jaspeia a bonança mares de leite. Enquanto vogas assim à discrição do vento, airoso barco, volva as brancas areias a saudade, que te acompanha, mas não se parte da terra onde revoa. Bonito, né? Capítulo 2, ele vai mostrar então a Iracema. Iracema em Guarani significa lábios de mel. De ira, mel, e tembe, lábios. Tembe na composição altera-se em seme. É também anagrama da palavra América, Iracema. Anagrama, né? Invertendo aí fica América. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam um canto. Iracema saiu do banho, o aljofer d'água ainda roreja como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa em plumas penas do gará as flechas de seu arco e concerta com o sabiá da mata pousado no galho próximo o canto agreste. A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara, com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo.
Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu, gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu. Porém a Virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje têm os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias e à cabana de Araquém, pai de Iracema. O encontro, então, de Iracema com o Martim. Amo esse livro, gente. Tem uma poesia, um ritmo maravilhoso. É um dos exemplos aí do romance indianista do Machado, do José de Alencar, que ele mostra Iracema, nativa das florestas, quebrando a flecha da paz, mantendo uma relação aí, estabelecendo uma aliança com o português, com o homem branco. Então, José de Alencar é importantíssimo dentro do romantismo, com esses tipos de romances urbanos ou de costumes, romances históricos, regionais, rurais e indianistas. Aqui no livro História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo, editora Planeta, nós temos então um capítulo dedicado ao Alencar. Essa edição aqui, ela é de 2017. Na parte 2, capítulo 21, ele vai trazer essa polêmica, falando das cartas de Alencar a favor da escravidão. Que é aquilo que eu coloquei, Alencar, ele era imperialista, ele estava nesse contexto. Então ele lutou, ele participou da vida política e ele era a favor da escravatura. Ao contrário de Castro Alves, nem todo escritor consagrado lutou pela abolição. Padre Antônio Vieira, durante o Brasil Colônia, foi um ferrenho defensor da escravidão de africanos, mesmo se opondo ao trabalho compulsório de indígenas. Mas é preciso lembrar que as teses de Vieira estavam sintonizadas com o pensamento predominante de seu tempo, o que não pode ser desconsiderado em uma análise histórica. No entanto, houve quem, mesmo vivendo em um contexto no qual a luta pelo fim desse regime já estava mais adiantada, manteve uma postura conservadora e defendeu até os últimos dias de sua vida que africanos continuassem sendo trazidos ao Brasil em navios negreiros para sustentar nossa economia. É o caso de José de Alencar, mais famoso prosador romântico brasileiro, conhecido por obras que discutem desde uma temática indianista até o contexto urbano da sociedade carioca do século XIX, escreveu uma série de cartas ao imperador Dom Pedro II, clamando a manutenção do sistema escravocrata e apontando razões contra a abolição. Datados de 1867, os textos caíram no ostracismo e hoje poucos os conhecem. Talvez porque, como sugeriu o pesquisador Tamis Parron, responsável por resgatar o material e torná-lo público, o conteúdo das cartas sustenta uma defesa moralmente condenável desde o final do 800. O sumiço pode ter ajudado a expurgar uma imagem negativa associada à memória do escritor. E por que não, até ter sido valioso para torná-lo um dos homens mais admirados de nossas letras. Então as pessoas não sabiam disso, então admiravam José de Alencar. O contexto político dos anos 1860 não era favorável a quem lutava pela manutenção do sistema escravocrata. Para começar, no Brasil, muitas leis estavam cedendo direitos aos escravos africanos, como a que dava alforria para quem lutasse na Guerra do Paraguai.
Fora de nossos territórios, os Estados Unidos, já potência econômica e influência nas Américas, haviam abolido a escravidão em 1863 e começado uma campanha para que as outras nações do continente fizessem o mesmo. Como se isso não bastasse, 3 anos mais tarde, em 1866, o Comité Français d'Émancipation, organização internacional sediada na França, enviou a Dom Pedro II uma carta pedindo que o Brasil deixasse de ser a última terra cristã manchada pela escravidão. Dentro e fora do país, o imperador sofria pressão para adotar uma política coerente com as novas práticas econômicas, políticas e sociais ao redor do mundo. A realidade era um pesadelo para quem lutava pela manutenção do regime escravocrata. Entre eles estavam os integrantes do Saquarema, um grupo de políticos e intelectuais conservadores ao qual José de Alencar era ligado. Representando os colegas, o autor de Iracema tomou a dianteira e escreveu cartas a Dom Pedro II, tentando convencê-lo a não ceder à pressão internacional. Os escritos de Alencar para o imperador estão longe de ter qualquer semelhança com uma carta enviada a um amigo. A impressão que se tem ao ler os textos é de que José de Alencar se achava muito mais inteligente que o político e se sentia no direito de não desperdiçar seu conhecimento ao aconselhar o chefe de Estado em diversos temas da época. Essa ideia encontra correspondência no próprio título da obra, Ao Imperador, Novas Cartas Políticas de Erasmo. Não foi por acaso que o escritor se escondeu atrás desse pseudônimo, que faz referência a Erasmo de Roterdã, intelectual renascentista famoso por escrever um gênero literário conhecido como Espelhos de Príncipe, textos que ensinavam imperadores e futuros políticos a fazer uma administração justa, ou seja, julgado numa posição de dar um manual de como ser um príncipe. Alencar, então, escreve essas cartas ao imperador, julgando que está numa posição como a do Erasmo de Roterdã. De nada adiantou. Além de ter sido desconsiderado, 3 anos depois do escritor escrever os tais textos, Dom Pedro II rejeitou como senador do Império. Nas cartas, Alencar defendia que, bem como diversas instituições tradicionais, a escravidão não fora criada ao acaso, mas para favorecer o progresso humano. As pessoas, segundo ele, teriam se unido primeiramente em famílias, numa tentativa de juntar forças para dominar a natureza. Então essas famílias teriam se aproximado, se agrupado e formado gentes, grupos, sociedades mais complexas. Alguns grupos teriam começado a se chocar, disputar poder e territórios, resultando em guerras. Alencar defendia que a escravidão surgiu nesse momento em que o vencedor, por piedade e para evitar o extermínio do inimigo, trocou a morte pelo trabalho escravo. Gente, não quero desiludir ninguém, né? Mas é estranho você pensar isso, né? Mais do que isso, ele defendia que historicamente o sistema escravocrata foi útil para culturar os dominados e lhes passar valores morais da convivência em sociedade. Nessa linha afirmava que, como o tráfico na África havia durado apenas cerca de 3 séculos, ainda era cedo para acabar com a escravidão desse povo, já que essas pessoas não estavam aculturadas o suficiente pelos colonizadores. Então eles deveriam ser aculturados aqui pelos colonizadores, né? Os escravos não estavam prontos ainda para receber a abolição. Como não poderia deixar de ser o argumento econômico, quase sempre presente nas defesas de quem era contra a abolição, foi abordado. Segundo o escritor, todas as nações que deram liberdade aos negros sofreram um processo de involução econômica, e o Brasil ainda não estava pronto para caminhar sem a força de trabalho do africano. Mas o escritor sabia que esses argumentos eram insuficientes e que a pressão internacional mexia com um aspecto íntimo do imperador, a vaidade. Sem titubear, uma de suas últimas cartas foi exatamente sobre esse assunto. Abre aspas. Não tardará o desengano. Libais agora as delícias da celebridade. Breve sentireis o travo da falsa glória. Fecha aspas. Em linguagem tão rebuscada quanto alguns trechos de Guarani, Alencar mandava o aviso de que, se aprovada a abolição da escravatura,
O político deveria aproveitar os privilégios, os holofotes, antes da chegada da conta política, ou seja, antes de sua própria saída do poder, já que, segundo Alencar, o império e a escravidão eram instituições muito ligadas. Bem ou mal, o escritor previu o futuro. Um ano após a assinatura da Lei Áurea, em 1888, a conta política chegou. O império caiu e a república foi proclamada. Se queria aconselhar o monarca e se manter no poder, o Roterdã Tupiniquim, até que não estava errado nessa questão, que ele queria manter no poder. O imperador tirou ele, os desejos do José de Alencar de ser um senador do império. Preteriu esse desejo do José de Alencar de ser um senador. Tá aí, gente, separando o escritor da obra. Separando a vida do escritor da obra. A obra de José de Alencar é uma obra do período romântico, romances interessantes que nos ajudam a entender, né, a estrutura social e política, também o regionalismo, o indianismo, os fatos históricos, o mundo urbano desse contexto do Segundo Império aqui no Brasil. No próximo vídeo nós vamos continuar nesse capítulo, o Romantismo Prosa, capítulo 7 desse livro do José de Nicola, da literatura brasileira, estudando o teatro romântico. Vamos ver o único representante aqui no Brasil, o Martins Pena. Um abraço e até mais. Tchau.